E aí, galera, pra quem diz que nós não falamos de coisas atuais, nós vamos falar de um desenho que acabou de sair agora em novembro na Netflix. A gente já falou sobre a nova série de animação da Netflix. Scott Pilgrim Takes Off. É a série do Scott sem o Scott, né? Ele vira um robozinho. Ele funciona melhor como robô. Mas a gente continua falando disso depois da vinheta. O Scott, pra quem só viu o filme, ele é baseado numa graphic novel de 6 capítulos. A animação tá excelente, bem fluida, bem bonitinha. Uma coisa que me incomodou, os cenários de fundo, porque quando eu fico sem óculos, eu vejo eles meio desfocados. Então, isso me incomodou um pouco, mas é porque eu sou míope. Sobre a série, quem assistiu o filme, que no primeiro episódio tu vai ver o filme inteiro. O primeiro ato do filme, por assim dizer. A gente acha que o anime vai cobrir basicamente o filme cobriu. O filme é bom, mas ele cobre Eu Vou Enfrentar os 7 Namorados da Ramona Flowers. O filme está um pouco datado se tu comparar com esse desenho. Eu achei o filme um pouco corrido, porque enfiar 7 protagonistas contra mais 2 é muita gente por um filme só. O filme pega só o enredo básico dela aqui, ele enfrentar os ex-namorados dela. Tem que dar um pouco um contexto do que o Scott estava fazendo da vida dele. Ele vivia com o Wallace, que é pra mim o personagem mais legal da animação. Ele é muito bom, adoro o Wallace. Me dá um copo, hein? Esse aqui é o meu. Eu adoro o Wallace, ele faz umas piadas no tempo certo. E o Scott tá falido, como sempre. Ele tem uma banda de rock, diz que ia ficar só uns dias lá com o Wallace, já tá há anos morando com ele. Então, como o Scott é esquizofrênico, ele começa a sonhar com uma mulher. Uma mulher que anda de patins num deserto. Essa mulher seria a Ramona, mas só que ele não tinha visto ela em nenhum momento, só no sonho. Ele vai pra uma festa e ele tá namorando uma garota do ensino médio, sendo que ele tem 23 anos, ela tem 17. É uma coisa meio complicada, Scott. Tô vergonha na cara. Ele já teve algumas ex-namoradas, como a cantora da banda dele e uma artista famosa aí. Encontra nessa festa a Ramona, a nova na cidade. Já alertaram ele que não seria muito bom ele ficar com ela, porque ela saiu de um relacionamento meio ruim. Mas ele é enjoado, então ele vai lá e dá em cima da falando de Sonic. É maravilhoso. É assim que chega na mulher, cara, pergunta de Sonic pra ela. Deu certo pra ele, transou com ela. O Scott é um péssimo personagem. Ele pode ser uma péssima personagem, mas ele tem carinho. Ele descobre que a Ramona, ela trabalha entregando pra locadora de vídeo. Tipo a Netflix fazia. A série se passa em 2003. A locadora ainda era forja. Ela entregava fitas de filmes para as pessoas que pediam pela internet. Aí ele pede um filme lá pra entregar na casa do Wallace. Como ele tá devendo pra locadora, ele não pode pedir o nome dele. Então ele pede o nome do Wallace. Aí ela aparece lá e ele enche o saco dela pra ter um date com ele. Ela aceita, talvez ela tenha achado ele simpático. Aí eles vão ter um encontro. Adora ele, logo de cara. Tá frio pra caramba nesse dia. E eles vão pra casa dela. E ele tá morrendo de frio, então ela dá um lençol, um chocolate lá pra ele se esquentar. Ah, me dá uma volta aqui pra casa. Aí já encontra ela no quarto. Não, pode ficar aqui, Scott. Vem cá, se beijo. Eles vão pra debaixo da coberta. Só que ela diz que não quer transar com ele ainda, mas que pode mudar de opinião de madrugada. E o que ele faz? Ele aceita. Ele aceita. Olha, tá frio pra caramba na rua. Quem é que foi embora? Eu acho isso importante porque mostra assim que apesar do Scott ser um otário, ele é um idiota do bem. Vai ter uma apresentação da banda dele e ele chama a Ramona pra ir assistir. Aí ela vai lá e encontra a namorada de 17 anos dele. Aí eles iam começar a cantar, só que aí a gente volta um pouco antes disso. Quando a Ramona começa a sair com o Scott, tem uns caras que estão vigiando a Ramona. A Ramona também namorou umas pessoas bem complicadas. E a gente descobre que nesse mundo do Scott, as pessoas têm superpoderes. Mas não explicam por que esses superpoderes. Tem lá e pronto. Tanto que logo a Ramona leva o Scott pra casa dela, ela entra numa porta mágica. É a casa dela. Eles descobrem que ela tá ficando com esse cara. Eles montaram a Liga dos Ex-Namorados Malvados da Ramona. É um negócio bem constrangedor. Eles mesmos sabem que é. Eles ficam se zoando por causa disso, que é uma coisa bem patética. Então eles se reúnem. O Gordon manda o Patel, que é o mais esquisito, na verdade. Ele tem um jeito de vilão muito cartunesco. Vamos tocar uma música só. Aí chega esse doido lá querendo desafiar o Scott pra uma luta porque tem que vencer os ex-namorados dela. Basicamente a história do filme que a gente viu lá atrás. Só que aí começa a primeira coisa diferente do filme. O Scott perde. No filme ele não perde. Ele ganha e depois vai continuar enfrentando o resto dos 7 namorados dela. Nesse desenho, o Scott some. Ele
leva um soco e vira moeda. A série não é sobre o Scott. É sobre a Ramona. O Scott, apesar dele ser carismático, se ele ficar muito tempo em tela, ele é um personagem meio cansativo. Tipo o Drake e Josh. Duvide de já falar de Drake e Josh, eu não aguento mais. Aí o Scott some e fazem um funeral pra ele porque acho que ele morreu. A ex-namorada dele, a Ivy Adams, ela faz um show, canta, enterram ele. O pessoal tudo culpando a Ramona, que ela que matou ele. Quem mais sente falta dele é o cantor lá da banda e a Ramona. Só que a Ramona não desiste dele em nenhum momento. Fora isso, tem a treta entre os ex-namorados entre si. Porque o Scott sumiu, mas a Ramona não quer voltar com o idiota lá do mal. Ela rejeita ele logo de cara. Tem cara que acha que se toma uma atitude, entre aspas, boa, a pessoa volta, não é assim. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se a pessoa te quiser, mano, ela fica contigo até num banheiro de bar. O Patel entra em conflito com o Gordon pra ficar na liderança da Liga dos Ex-Malvados. O Gordon não quer aceitar, mas você tá amarelando pra mim. Aí o Gordon perde. E quem assume tudo que ele tem na vida dele é o Patel. Os ex-namorados se viram contra ele. A cena de ação, a luta dele muito bem animada. O Gordon, então, fica acabado, sai vagando aí pelo mundo e o Patel agora é o líder. Aí isso é meio deixado de lado, essa história de Liga dos Ex-Malvados que vai cada um por si. O que tem agora é só a Ramona tentando descobrir o que aconteceu com o Scott, porque ela tem um sonho, e nesse sonho o Scott fala com ela não vê a cara dele, ela só ouve a voz dele, então ele tá vivo. A história se foca na Ramona de procurar o Scott, ela acaba ajudando na evolução dos personagens. A Ramona é bem carismática, acho que só um episódio ela não tá mudando de cabelo, sempre tá pintando o cabelo. O primeiro ex-namorado que ela encontra, a ninja, ela é bem agressiva. Tem uma cena de ação muito doida, elas mudam de história quase toda hora. A Ramona tá procurando o Scott, ela vai na locadora, e lá tá trabalhando uma amiga dela, essa ninja descobre que ela tá por lá, e elas começam a brigar, a prateleira de filme cai em cima delas, e elas vão cair dentro dos filmes. Isso é muito do Looney Tunes, que entram nos quadros, eles viram a imagem dos quadros, das referências a filmes, a gente descobre o que aconteceu entre as duas. A Ramona, ela é meio problemática com relacionamento. Ela que terminou basicamente todos os relacionamentos, exceto com o Scott, que meio que virou o amor da vida dela. Quando eles terminam, ela só queria um tempo, porque o Scott é muito problemático. São dois personagens problemáticos que se merecem, só que a Ramona é melhor que ele. A gente descobre que a Ramona terminou com ela porque ela ia se mudar, ela não deu muita satisfação pra ela, eu acho que ela parece ser meio de saco cheio da menina também. Ela não é a primeira ex-namorada, acho que é a terceira. Só que ela é a primeira que luta com ela. Elas se resolvem, aí nós vemos a evolução dos personagens. A menina fala, amiga dela, legal, você descobriu quando ela ainda se resolveu o seu caso com a sua ex. Gente, é assim que adultos fazem. Sai na porrada pra depois se resolver. A segunda namorada, Lucas Lee, um dos personagens mais carismáticos, é um burrinho, é bem burrinho. Olha como eu sou burrinho e peitudinho. No filme ele é chato pra cacete, mas na série tu fica assim, nossa, ele é muito legal. Ele tá com problemas, sabe o The Rock? Ele só sabe interpretar ele mesmo no filme. Exato. É basicamente o Lucas Lee, ele não consegue interpretar outro personagem. Só que nós pulamos um fato importante. Young Neil, ele quer ser um roteirista, ele quer escrever um filme, só que ele não consegue digitar muita coisa, então ele cansa de pensar e vai dormir. Aí nesse meio tempo, uma entidade entra na casa dele na madrugada, quando ele tá tentando dormir, e ele acha que é o demônio da paralisia do sono. Que sentou lá no computador dele, ele ficou morrendo de medo disso, mas não se levantou da cama. Guardem isso dessa pessoa. É, porque é muito importante isso pra ele filmar pra frente. Aí assim ele tem o roteiro pronto. Aí ele acorda de manhã e não lembro de ter escrito isso aqui. Tá bom, então eu escrevi. Aí ele vai e leva pra um estúdio de cinema que aprovam a história do filme dele. Que nada mais a história do filme que ele escreveu é a história do filme em live action, dele enfrentando todo mundo. O Lucas Lee é chamado pra interpretar o Scott Pilgrim. A gente dele tá cansado de pedir pra ele aceitar coisas pra fazer. Ele se acha muito famoso pra certas coisas. Ele é o famosão, ele vive numa mansão, ele tem dinheiro pra caramba, ele tem que enfrentar os ninjas paparazzi. Ele era um ninguém, né? A Ramona ajudou muito ele a crescer. Esse foi o fator que deu aquela humanidade pra ele, assim que a gente começou a gostar dele. E nós vemos também como a Ramona continua sendo problemática. Ela terminou com ele do nada também. Vai ficar com o Todd o vegano, mas ainda não é terminado, a gente já vai falar dele. No filme, ele morre com skate, nessa parte ele não morre. Inclusive comentam isso na animação, corre uma aposta de skate com o Scott Pilgrim. No desenho não acontece porque é um outro contexto pro filme. Ele se esconde dos paparazzi, dele derrotando eles, da Ramona ajudando ele. Quando ela consegue ajudar ele, ele fala, perdi tudo. Acabei de falar com a minha gente, não tem mais nada. Porque também ele era meio problemático pra atuar no filme como o Scott, né? Ele não conseguia ser o Scott. A Ramona vai chegando no set de filmagem lá, aí o cara que tá interpretando o Wallace, que é o amigo gay do Scott, é o hétero. Aí ele começa a dar em cima da Ramona e a Ramona fica com nojo dele. Olha pra bunda, né? O Wallace tá
lá. O Gnil contou pra ele que ele tava escrevendo esse roteiro pro filme. O diretor gosta dele. Ei, você não quer atuar aqui? É muito legal, Wallace. Ele deu o time cômico na hora certa. Adorei o Wallace. Lucas Lee, ele então sai. A Ramona tinha virado até dublê no filme, porque ela queria saber mais do que tava acontecendo no set de filmagem pra tentar encontrar o Scott. Quem interpreta a Ramona é a Ivy Adams, que é a irmã do Scott. Ramona, então, não tem mais nada pra fazer aqui. Ela tá indo embora. Quando chega o outro ex-namorado dela, Quem agora vai interpretar o Scott é o Todd. o vegano, ele é mais problemático que o Lucas Lee. É um relacionamento não monogâmico com a Ivy Adams. Toda vez que eles vão fazer as tomadas pra gravar, ele não consegue porque ele quer ficar se agarrando com ela. Fica o dia inteiro pra gravar 3 cenas porque ele fica se pegando. Aí ele encontra o Wallace. Antes de falar disso, o vegano chega lá por um portal vegano. Não tem lógica nenhuma isso. Aí tem a suspeita de que ele seja a pessoa. Porque a Ramona foi ver o negócio da câmera de filmagem porque ela não tava convencida que o Scott estava morto. Então ela foi lá, pagou o cara da filmagem e mostrou pra ela a fita que o Scott não tinha sido morto. Ele foi sugado por um portal. Ela acha que o portal é o mesmo, mas não era o mesmo portal. Depois vai explicado isso. Ela ficou vigiando ele, pensando que era ele que tinha sequestrado o Scott. Voltando, ele tem uma cena contracenando com o Wallace na mesma cama. Eles acabam se beijando. Eles começam a ter um relacionamento porque ele fica obcecado pelo Wallace, apaixonado. Ele esquece a Amy Adams e o Wallace não quer saber dele, é só um lance. Até acabar esse filme, ele começa a se comportar como um ser humano, ele começa a comer carne. Comendo batata com um negócio lá melequito. Poxa, o meu namorado, o Gideon, ele tá na chuva, lá, vagando pelo mundo lá. Ele encontra uma amiga dele de escola que sentia a pena dele porque todo mundo zoava ele. Ele sempre é o cara que se achava, ele deu em cima da mina mais popular da escola e ela pisa nele. Ele usava uma camisa escrita. Ele não tinha vergonha de ser cringe, né? Não! Carimba! Carimba que é cringe! Eu falei, você vai ver esses cacete. A Ramona namorou com ele um tempo, também não deu certo. Mas antes de a Ramona aparecer pra falar com ele se encontra com essa garota lá. Júlia. Ela tava na lanchonete, que era amiga da Ramona. Ela toma um susto. Como assim? Tu conhece o gordo? Ele tá chocado na chuva lá. Ela acolhe ele, eles começam a ter meio que um relacionamento lá, só que meio complicado. A Ramona falando que ele era possessivo, que ele era violento, que ele falou um monte de merda dele. O Lucas liga pedindo perdão pra ele. Então já mostra que o Lucas melhorou como ser humano. Ele tava falido, ele tava trabalhando só como dublador. Enquanto é rico, tu tem amigos ricos. Enquanto deixa de ser rico, tu perde teus amigos ricos. O gordo também não é mais rico, perdeu o império dele. Bora se juntar aqui. Aí os dois vão lá pra casa dela, eles destroem a casa da Julie, porque eles começam a fazer uns cambal lá de arma de tinta, jogando videogame, no sofá. Só por uma hora. Ele foi conversar com a Ramona e quando ela volta, a cara dela destrói. A Ramona ainda fica meio desconfiada do Gordon, porque podia estar planejando alguma coisa mais. Só que a Julie fala: não tá planejando não, você é jogado, você nunca vai saber de nada. Pobre coitado. Mas ela continua com ele. Só que ela manda no carnival, então pode morar aqui, que ele foi embora, basta um na minha asa. Depois disso daí, o Gideon revela que ele não deixou de ser mal, ainda tem planos pra tudo isso. E a menina fica, nossa, que tesão, agora vai arrumar casa. Agora quem aparece de volta? O Scott. Igual no final do episódio, né? Isso. As opções estão acabando, só faltam os gêmeos. O Indiano não é ele tá mais preocupado com as empresas. Né? Ele aparece rapidinho, você quer saber dele. Ele é muito egocêntrico. O Scott aparece do nada e ele vai explicar o que aconteceu. Que tinha que ter mais um episódio. Tinha que ter 9 episódios, não 8. Porque faltou um episódio especial pros gêmeos. Eu senti muita falta disso, inclusive. Porque eles não tem meio que um arco. Só parece que eles foram os que criaram a máquina do tempo que ajudaram o Scott do futuro a falar com o Scott do passado. Agora vem o plot twist. Quem sequestrou o Scott foi o próprio Scott. Ele vai interagir com o Scott do futuro. É aquele negócio de não pode interagir com o do futuro que vai atrapalhar com o outro. Pode interagir, tu pode fazer o que tu quiser que ninguém vai dar nada. Scott vive na casa do Wallace. É uma casa de gente rica porque ele se casou com o cara que trabalha na Nintendo. Tá vivendo como sempre na casa do Wallace porque ele não consegue ir pra outra casa. É, porque ele é um pobre coitado. Aí ele explica Um dos piores motivos que existe. pra chamar o Scott do passado pra falar com ele. Não é pra ajeitar coisa, pra ele nunca namorar com a Ramona. Sabe o negócio do Virtual Boy que a SEGA fez? Foi a SEGA que foi a Nintendo fez? Era um videogame de realidade virtual no começo dessas coisas, que era tudo vermelho, tava dor de cabeça. O Scott fala pra ele olhar lá, ele contar a história e conta que eles se casaram, ficaram por 13 anos juntos. Aí o que acontece? Mostra o enredo do filme. O antigo filme live action. Ele enfrentou os ex-namorados, venceu todos, se casaram, ficaram 13 anos juntos, se divorciaram. Ao que parece dar a entender, eles não tiveram filhos por todo esse tempo juntos, não citaram filhos, não sabe o que fazer porque ele quer voltar com a Ramona, mas não sabe como falar isso com ela. Ele não quer acertar as pontas com a Ramona, ele não fez nada de errado, não sei o que. A Ramona que tá errada, não é ele. Depois a gente encontra a Ramona
no futuro também. Nós descobrimos que ela é tão boa quanto o ano passado, tentando ajudar ele. Ela nunca desistiu do Scott em nenhum momento. Os problemas aconteceram por causa do próprio Scott, que ele sempre diz que é um bom marido que levava os gatos pra passear, lavava a louça. Em resumo, ele não tava pensando pra ela. E ela queria um tempo pra pensar. E ele achou que fosse um término e simplesmente ficou 10 anos sem dar sinal de vida. Ele vai conversar com a Ramona e ela explica, volta um pouco, sabe aquela alucinação que apareceu na cabeça do Young lá? O demônio da brilha do sono. Nada mais é que a Ramona do futuro voltando pra escrever as memórias que o Young Neil teve com o Scott. que é de fato a realidade verdadeira, né? A realidade do filme live action. Outra coisa, o robô que tava sempre perseguindo o pessoal era o Scott no futuro. As pessoas acham que ele mata de lixo, que ele é um espião, que não sei o que. É o próprio Scott jogando o joguinho de realidade virtual do futuro, tudo pro passado. É tudo interligado. Ele mostra que a Ramona não voltou ainda, a Ramona do futuro ainda tava por lá. Eles tentam se beijar e tem uma barreira impedindo. No momento que aconteceu isso, eu já falei pro Raíssa, cara, isso não é nenhum ex-namorado dela. É o próprio Scott do futuro que tá tentando impedir que eles voltem. De cara, percebi isso. Depois que a gente viu os 7 episódios antes desse, nós vemos que eles não estão mais querendo ficar com a Ramona nem nada. Cada um vai viver a sua vida normalmente. Então, eles tentam bolar um jeito de reunir todos os ex-namorados da Ramona no último episódio, que ia ter um musical que o Patel ia interpretar o Scott Pilgrim num musical. Eles vão todo mundo pra plateia e o Bose tava planejando explodir tudo. Então, o plano malvado dele era esse. Não é nada contra a Ramona. Aí o Scott tenta lutar contra ele. Eles querem lutar. Eles só ignoram o Scott. Tá tudo resolvido, tudo bem amarrado. Vive tua vida igual a Ramona. Eles falam isso. Eles continuam sem entender porque, como não é nenhum dos dois namorados, como é que a gente não consegue se beijar? A gente fica até zoando. Beija ela! No meio do musical, começa tudo a se mover de lugar e eles são jogados no meio daquele deserto do Attack on Titan. Quem é o vilão final da obra? É o próprio Scott, só que não o Scott, aquele Scott, é o Scott mais velho ainda. Scott 50. Não, ele tem 47 anos. Ah, tá. Ele ficou isolado por 10 anos longe da Ramona porque ela não vai ficar com ele. Ela quis um tempo, na verdade. Ele ficou 10 anos malhando pra caramba, fazendo muitos treinos porque ele não tá mais com a Ramona, ele não conseguiu impedir ele de voltar. Ele explicando que ele botou uns nanorobôs na bebida que o Scott do passado bebeu quando ele foi pra lá, falando que isso foi uma barreira impedindo deles se beijarem. Só que eles precisam se enfrentar porque mesmo fazendo isso, vocês deram algum jeito de se unirem pra conseguir vocês continuarem namorando e se casando ainda. E ele tem muito poder, ele é muito forte, ninguém consegue deter ele. Todos eles enfrentando o Scott velho. Aqueles vilãozão de anime. Todd voltou a virar vegano pra poder derrotar o cara. A Liga dos Ex-Malvados vira a Liga da Justiça. Eles não conseguem de nenhum jeito vencer. Ele tem uma luta enorme e todo mundo é derrotado. A Ramona manda os outros ex-namorados de volta e fica só o Scott e a Ramona lá. Aí a Ramona começa a falar com o Scott: Scott, e se não der certo mesmo entre nós? E se eu tiver que namorar isso aí? Só que aí a Ramona, mais do futuro ainda, quase da idade do Scott, volta pra falar com o marido dela. Dá uma lição de moral nele. A gente não terminou nada, foi só um tempo, pensando um tempo pra mim, dá um sermão nele. Volta pra casa pra arrumar tudo a merda que tu fez. Aí acaba que elas se aceitam, a Ramona uma com a outra, eles se unem e viram tipo o Sonic. Uma missãozinha lá no Scott, ela consegue quebrar a barreira, eles se beijam e eles voltam pro presente dele. Aí tem o epílogo. Temos as situações todas se resolvendo. A bomba que teria explodido não explodiu porque os demônios do Patel desarmaram tudo. Aí se resolveu com o Gideon. Acabou que era só uma conversa. Ele devolveu o império dele porque só queria ficar com o musical. Eu quero só o musical, pode ficar com o resto. A série inteira se resolveria com uma conversa. Se tivesse diálogo, não teria série. Esse é o lance. Tem que ter todos esses problemas pra acontecer as coisas, não tem nada. Aí nós vemos o Todd vegano com a ninja treinando ele pra voltar a ficar em forma e comendo alface. O Lucas Lee, ele trabalhando numa cafeteria. Joga aqui pra cima do músculo. Uma série só dele agora. A menina que tá lá, a ajudante dele, é um cansativo, mas fica olhando a bunda dele. O Patel, ele colhe os frutos do sucesso dele. O Gideon, ele aparece numa cena pós-crédito, continua sendo vilão, ainda tem planos. Talvez uma continuação. A banda volta a ficar unida, só que o Scott fica no baixo e a Knives, ela fica no teclado tocando. Eu acho que deveria ser o contrário, mas como é que o protagonista não vai poder? Ele deveria ficar no teclado e ela no baixo porque ela toca melhor que ele. Pra mim, a única ressalva é não ter um arco pro gêmeo, só isso. São personagens que até então, quando eles viram, a gente vai ser amigo dele, então de boa. Eu queria que explorasse isso um pouco. Conclusões finais, a série é maravilhosa, ela é muito bem animada. É muito bem escrita. Quem é fã de história em quadrinho vai amar. Nota, eu dou 9. Eu dou um 9 também. 9 é por não ter o arco do gêmeo. Mas fora isso, o último episódio tu consegue até simpatizar um pouco com o Scott, porque até então ele é uma bosta, mas depois no último episódio consegue ter uma simpatia por ele. Exatamente. Se inscreva
inscrevam, comentem, deixem o like. Obrigado por assistir. Recomendamos muito a Netflix, você já sabe, tá junto com a Netflix e tá por aí. Vocês sabem como achar assim. Tá. Beijo.